Oi, gente! Magda Amaral aqui da comunidade de Gestão Financeira na Prática. Bem-vindos aí a mais esse vídeo para a gente conversar hoje, né, nesse vídeo em especial, sobre 4 atitudes que você pode estar tendo aí, ou que você já teve, que estão prejudicando o lucro da tua empresa, que detonam mesmo. É uma pergunta recorrente que eu escuto na consultoria, porque o principal calo que nós temos ali, né, aquele calcanhar de Aquiles, como diz, é essa questão de muitas vezes não encontrar ou não obter o lucro que a gente deseja. Isso é chato pra caramba, né? Assim, você trabalha e aí quando chega no final você não sabe, mas o lucro está escoando ali por algum ralo que a gente não consegue encontrar. Então eu vou te falar aqui nesse vídeo sobre 4 situações, né? Que são apenas 4, mas que se você cuidar aí direitinho, podem melhorar e vai melhorar, né? Eu tenho certeza disso, você pode me contar aqui depois que vai melhorar sim o lucro da tua empresa. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso e você desde já, né, assistindo esse vídeo, você pode colocar aqui se você concorda, discorda ou que outras coisas você entende que também prejudicam aí o lucro. Porque como eu falei, eu vou falar de 4 aqui para que não fique muito cansativo, mas tem outras também aí na prática. Essas 4 são as piores no meu ponto de vista, tá bom? Vamos pensar a primeira delas, né? Assim, quando a gente pensa em lucro, a gente tem que pensar que nós precisamos de uma venda que faça com que a empresa tenha lucro. Gente, você pode ter o melhor produto que tem, a melhor coisa que tem é o teu produto ou o teu serviço na casa do teu cliente. Se isso não acontece, não tem lucro, não tem como ter lucro se não houver giro de produtos e giro de serviço aí na tua empresa. Então, primeira coisa que detona o lucro, né? A primeira situação que detona o lucro de uma empresa é vendas baixas, né? Baixas vendas, como você queira chamar aí. Por quê? Primeira coisa que você tem que fazer, né, tem que pensar, é que se você não fizer um planejamento aí na tua gestão de quanto você precisa vender, para que você identifique aí quais as lacunas que você tem entre a receita que você obtém hoje, né, e a receita que você deseja ou que você precisa atingir, você não vai conseguir fazer um plano de ação para melhorar isso. Por quê? Que vendas ela precisa ser recorrente, você precisa buscar aí, gerenciar o que acontece, que tipo, para quem você vende, de que maneira, seu ticket médio, tudo isso para você buscar atitudes que aumentam aí a venda do teu negócio. Então, se você pensa nisso a cada dia, se você faz um planejamento de vendas diárias conforme o teu negócio, isso é uma atitude de medição que vai te ajudar a atingir a venda necessária. Deixa eu te falar um exemplo aqui de como é que você pode resolver isso no sentido de acompanhamento, né? Porque a grande questão aqui é sempre que aquilo que não se mede não se gerencia, aquilo que não se gerencia não se melhora, porque simplesmente não se tem aí a informação para alcançar. Então, vou te pegar um exemplo ontem que eu conversava aqui na consultoria, né? Então, nós fizemos um planejamento de vendas dia por dia. Qual o objetivo de fazer esse planejamento de vendas diárias aí, né? É que a gente consegue acompanhar a tendência. Então, o que você pode fazer? Você vai trabalhar o quanto você tem capacidade de vender conforme os dias de trabalho da tua empresa. Então, eu estava fazendo ontem de uma loja de shopping. Então, loja de shopping trabalha todos os dias, tá? Nesse caso, a gente distribuiu a capacidade de venda da empresa conforme o dia da semana. Por quê? Porque numa segunda-feira, ela tem uma capacidade de venda. Na terça tem outra, quarta e quinta tem outra, né? Sexta, sábado e domingo é outra realidade se tratando desse modelo de negócio. Por que é importante distribuir conforme o dia da semana? Porque quando você olha a receita por dia da semana, você também consegue dizer para as pessoas que trabalham com você se elas estão indo bem ou não. Vou falar do meu próprio exemplo, né? Eu tive uma loja, vocês já sabem, aqui um restaurante, né? Uma esfirraria, e lá eu colocava uma planilha distribuída dia por dia. A gente sabia exatamente qual era a venda média da terça, da quarta. Gente, e isso dá assim, ó, super certo, né? Muitas vezes você só começando a fazer que você vai perceber o quanto isso dá
motivação para as pessoas. O que a gente fazia? Colocava lá na parede da empresa quanto você podia vender naquele dia. E com o passar do tempo, as pessoas elas foram ficando assim, tão culturalmente, tão preocupadas em cumprir aquela meta, que muitas vezes eles até tinham estratégias durante o tempo de atendimento ali para conseguir que essa estratégia se realizasse das vendas. Porque cada dia que você perde uma venda, amanhã você tem que fazer uma a mais para conseguir bater tua meta. Então, veja, trabalhando na tendência de vendas, você vai acompanhando se você está no caminho ou não. E você vai informando as pessoas, ou a você mesmo, que muitas vezes faz a venda, para que você possa atingir aquele número necessário, o número desejado dentro do mês. Também é com esse acompanhamento que você vai saber que ações você pode fazer, né? Então, essas ações que você pode fazer de marketing, você vai medindo se elas estão alcançando o desejado. Então, veja, tem ações aí por calendários festivos, né? Por comemorações. Então, quanto o teu negócio é influenciado com isso, que tipo de ação você pode fazer para que o cliente escolha você, porque ele tem várias opções, né? Então, para que ele escolha você, para que ele perceba que comprar de você é importante. E aí, nesse sentido, você medir é relevante, tanto para você investir corretamente, quanto para você acompanhar aí se você está indo no caminho e não chegar numa frustração aí no final do mês, ok? Então, essa planilha, né, esse acompanhamento diário, e não tem segredo, tá? Por que não tem segredo? O que você vai fazer para saber a tua média de vendas conforme o dia da semana? Você vai pegar o teu controle de vendas, você vai olhar, por exemplo, aí, no mês passado, né? Quanto é que você vendeu por dia da semana? Se você tiver um histórico, tá, do ano passado, você vai pegar esse mês que você está projetando desse ano, esse mesmo mês do ano anterior, e você vai olhar quanto que você vendeu. Por que do ano anterior? Porque, em geral, por exemplo, se você estiver fazendo de maio, maio tem Dia das Mães. Maio, com o Dia das Mães, vai ter o mesmo comportamento de maio do que o Dia das Mães do ano passado. Então, você distribui essas vendas conforme o mês que você está trabalhando. Então, ele tem a mesma característica. A característica não é apenas do mesmo dia da semana. Então, não tem segredo, mas tem um cuidado especial que você tem que fazer para que você consiga atingir aí o máximo possível de assertividade, para que você consiga ser assertivo e que você não desanime as pessoas que estão com você. E aí, gente, com base nisso, você vai buscar fazer o quê? Um trabalho junto às pessoas responsáveis por fechar a tua venda, né? Que são as pessoas que cuidam aí desse orçamento dentro da empresa. Isso é relevante também, né? As pessoas precisam se sentir motivadas, elas precisam ver que você está fazendo ações que façam com que elas, para que facilite a vida delas aí na prática, tá bom? Agora, é óbvio que aumentar vendas, você pode fazer todas as ações possíveis dentro da tua empresa e que você, muitas vezes, pode até não atingir o desejado, né? Porém, tem algo que você consegue atingir o desejado e que está com controle na tua mão. Por que eu falo não atingir o desejado? Né? Porque você pode fazer uma ação de marketing que você não tem a garantia de que essa ação vai se realizar na prática. Então, é necessário que você também faça ações aí internas que melhore, né, o lucro da tua empresa. Então, vou falar da segunda situação que detona o lucro da tua empresa, né, que é a questão de custos e despesas. Gente, é como se fosse um ralinho aberto ali, uma torneirinha aberta que fica pingando todos os dias. Então, a cada ano que passa aí, nós temos um mercado mais competitivo, mais desafiador. Então, para você enfrentar esse mar aí, né, turbulento, esse mar aí às vezes calmo, às vezes não, você precisa sim lançar mão aí de muito jogo de cintura e muita disciplina, né? Não adianta pensar que só trabalhando vendas vai resolver as questões aí na tua empresa. Por isso, é importante que você faça a lição de casa. E a lição de casa é reduzir aí, né, uma parte, buscar reduzir custos e despesas, tem que fazer parte do vocabulário, tá? É óbvio que essa redução não pode ser a qualquer custo,
né? Muitas vezes você acaba cortando coisas que vão fazer diferença aí para o teu cliente, e isso acaba impactando nas vendas. Então, você tem que ter esse cuidado. Mas vamos falar algumas delas aqui, que muitas vezes acaba ajudando, né, nas pequenas empresas aí, que é você ter uma gestão firme e um orçamento em relação aos gastos básicos, né? A internet, o telefone, as tarifas bancárias, essa questão de reduzir aí, de não pagar tantos juros em relação, às vezes, aos boletos, é o copinho do café, é o papel de impressão, né? Muitas vezes o toner que você usa ali, ou material de limpeza, né? Algumas empresas usam bastante material de limpeza, e se ela não for cuidada ali, em algumas situações as pessoas desperdiçam, né? Em quantos lugares eu já cheguei, e às vezes a pessoa estava jogando ali o material de limpeza, e tem material de limpeza que é caro, tem negócios aí que usam material de limpeza específico, pode ser o teu caso. Então, tem que sim colocar uma medida, definir qual é a receita que vai ser usada para fazer essa limpeza. E algumas delas, gente, vou falar aqui um exemplo da minha empresa. Eu falei aqui de internet e telefone, né? Então, vou citar um exemplo para você que aconteceu com a gente essa semana. A gente estava olhando aqui e vendo que a internet da empresa, ela não estava muito legal. E aí, o que aconteceu? A gente chamou um técnico para dar uma olhada, né? Porque a gente paga aqui uma internet, tudo com fibra, né? Para ter a melhor qualidade. Então, um plano de 350 megas lá de internet, enfim, para chegar realmente com qualidade. E aí, a gente estava percebendo que o Wi-Fi não estava legal, que a internet aqui não estava legal. E nós fizemos, então, chamamos um técnico para fazer uma avaliação. Olha só que interessante, né? Quando ele fez a avaliação, ele percebeu que o nosso switch é aquele aparelho que recebe a internet e redistribui aqui para os nossos computadores, né? A nossa internet de 350 megas. O nosso switch, para você ter uma ideia, o que chega da nossa operadora de internet aqui, não é redistribuído para os nossos computadores. Veja que eu pago por um plano de internet top, mas a nossa parte interna aqui não recebe isso. E aí a nossa questão foi, bom, então se eu não consigo, porque ou eu arrumo esse equipamento interno para receber a totalidade da internet, caso seja necessária, tá? Ou então eu reduzo, porque eu vou pagar por um plano de internet que eu não estou utilizando? E aí, gente, é interessante, né? Que às vezes a gente não percebe que a gente está pagando por coisas que a gente não usa dentro da empresa, né? Será que tudo que você tem aí é utilizado, é plenamente utilizado? É importante revisar, sim, né? Essas questões contratuais, números de telefone que muitas vezes não são necessários e que acabam sendo pagos ali no meio do bolo, né? Planos que você tem que muitas vezes também já estão desatualizados, né? Um estacionamento conveniado da empresa que talvez possa ser renegociado, que você tem outra opção, que você talvez não use tanto assim. Enfim, né? Muitas são as maneiras de reduzir. O importante é que você olhe para que tipos de despesa você tem e que você, ao elencar essas despesas, você faça aí um controle efetivo, né? E que você comece a trabalhar para que você gaste o menos possível. Se você tem, aí eu estou falando aqui de alguns gastos fixos, né? Mas muitas vezes você tem gastos que são variáveis, e esses é o que é mais complexo de controlar, porque como ele oscila mesmo, ele é variável, muitas vezes a gente não tem esse cuidado, né? Quanto gastamos de frete, se a gente faz a melhor rota aí do combustível. Aqui para nós, despesas de viagens é uma grande questão a ser controlada. Então, nós temos uma equipe que vai trabalhar a campo e que às vezes estão trabalhando na mesma empresa. Então, o que nós procuramos fazer? Nós procuramos concentrar o calendário e o cronograma de atendimento com o maior volume de profissionais possível, né? Isso faz com que a gente ganhe agilidade no projeto, né? Pessoas trabalhando em várias frentes. Isso faz também com que a gente gaste uma única despesa de transporte, por exemplo, o único aluguel de veículo, o único combustível que está indo para esse atendimento, né? Então, o que você pode economizar dentro disso, que não afeta a qualidade do atendimento, precisa ser visto, né?
Agora, para tudo isso acontecer, vou te falar da terceira situação que detona o lucro da tua empresa, né? Porque para você conseguir cumprir as anteriores, você vai precisar dessa terceira, que é controle. Então, a ausência de controle, gente, detona o lucro da empresa. E eu vou te falar por quê. Porque não adianta você achar que está tendo lucro ou não, né? Se não existe um acompanhamento adequado financeiramente. E aí você tem que pensar que isso tudo, né? Quanto mais espalhados estiverem os seus controles, quanto mais manual você tiver que fazer, maior vai ser a possibilidade de você ter aí equívocos, registros de valores incorretos, pagamentos em duplicidade, né? E isso não está distante, tá, gente? Olha, eu tenho uma empresa que eu atendo em consultoria, e para vocês terem uma ideia, a gente já precisou abrir aqui uma conta para depósitos não identificados. O que são esses depósitos não identificados? Uma conta, né, um plano de contas, conta do controle, né? A quantidade de clientes desta empresa que deposita em duplicidade, né? Paga o boleto e ainda faz um Pix do valor, ou faz 2 vezes o Pix, e que aí nós temos que identificar isso e devolver para esses clientes. Agora eu pergunto, será que você não é uma empresa que está pagando em duplicidade, né, que está aí por falta de controle, por falta de atenção aí? Será que você não está depositando em duplicidade para os seus fornecedores? Pode ser uma situação que aconteça com você. Então, você precisa sim ter uma ferramenta de controle, né, para que você possa aí usar, né, automatizar algumas tarefas, conseguir fazer pagamentos que já estejam lançados, né, evitar essa questão aí de pagar coisas que ainda não estão no teu financeiro. Isso acontece, gente, por falta de controle, né, por falta de pessoas adequadas para fazer esse controle, por falta de ferramentas adequadas para fazer esse controle. Então, quando o seu controle é muito manual, que é um dos problemas que afetam aí essa questão, né, de muitas vezes deixar de fazer o controle, porque o controle é manual, né? Então, toda vez que eu consigo, que eu estou fazendo controles que são manuais, muitas vezes a gente acaba não conseguindo acompanhar a dinâmica que nós temos aí de vendas e de pagamentos, então a gente acaba fazendo tudo retroativo. E eu digo para você que isso não é sadio, porque tudo que você paga, o certo é fazer que caminho para você fazer uma boa gestão financeira desses controles. Você recebe uma mercadoria, essa mercadoria é conferida, você dá a entrada no estoque, ao dar entrada no estoque, ele gera um contas a pagar, e isso vai para o financeiro. Então, o teu documento vai para o fiscal, para a contabilidade, e a parte financeira, né, uma parte disso vai para o contas a pagar. Esse contas a pagar confere se o que está lançado no financeiro e o que está a nota fiscal estão certas e efetua o pagamento. Vai para o departamento financeiro da conciliação. Então, tem que ter uma pessoa que concilie se esse pagamento foi feito corretamente e se bate com o valor que debitou lá no teu caixa ou na tua conta corrente. Hoje a maior parte na conta corrente, né? Aí sim fecha o processo financeiro, né? Que aí você deu entrada, você conferiu o documento com a mercadoria, você lançou no contas a pagar, você gerou o pagamento e você conciliou para ver se esse pagamento foi feito corretamente. Essas etapas são importantes e quando elas precisam ser feitas manualmente, é muito mais difícil. Primeiro que a conciliação já fica prejudicada, né? Segundo, que você não consegue fazer essa interligação que eu comentei entre os setores, que é o que traz confiabilidade para os teus controles aí na prática. E essa ausência de controle vai prejudicar muito o teu lucro, por quê? Porque em muitas situações você tem aí desvios nesses processos. Você não sabe, por exemplo, se o que você está pagando você recebeu em mercadoria, você não sabe se você pagou uma vez só ou corretamente um fornecedor. Então, tudo isso é o que às vezes acaba levando para o ralo aí um lucro que a sua empresa poderia ter. Uma outra questão é que assim, muitas vezes você não faz, você não compra só mercadorias, você compra serviços também.
né? E você vende, né, serviços também. Então, essa ausência de controle dificulta, porque como é que você vai saber se você está recebendo todos os serviços que você fez, né? Porque o serviço, às vezes, acaba sendo mais difícil até do que a própria mercadoria, porque você não tem como, muitas vezes, fazer um inventário, né? O estoque você faz um inventário, e o serviço. Como é que você faz para controlar isso? Então, é importante que você tenha aí esses controles que levem você a melhorar o lucro da tua empresa por N fatores aqui que a gente já comentou nesse vídeo e em outros vídeos também. E aí você deve perceber que eu falei em várias situações aqui a importância das pessoas dentro desse processo. E a quarta situação que costuma detonar, né, o lucro da tua empresa é a situação de produtividade, né? É a situação de muitas vezes a tua equipe não estar bem inteirada com o processo a ser realizado. E deixa eu te dar um exemplo disso, né? Deixa eu te falar dessa situação. Muitas vezes, quando você pensa em lucro, você está pensando no topo da pirâmide. Então, imagine a sua lucratividade dessa maneira. O lucro, gente, está aqui, ó, no topo da tua pirâmide. Essa questão que faz que você chegue no lucro é tudo que está abaixo. Então, divida a tua pirâmide aí em 4 níveis e imagine que você tem primeiro as pessoas que são a base da tua pirâmide. Essa base precisa estar inteirada para que faça as coisas acontecer. Então, se a tua equipe não conhece bem os objetivos da empresa, né, os processos que você de trabalho, se eles não existem ou se as pessoas não conhecem, elas não vão conseguir executar aí um trabalho bem feito. Por mais que elas se esforcem, tá, gente? Vira aqui um negócio que eu chamo de burro motivado. Sabe, você está totalmente motivado a fazer alguma coisa, só que você faz errado, porque você não conhece bem o processo. Então, nesse caso, é importante que você invista, né, em treinamento de colaboradores, que você faça reciclagens, que você esteja atento aí às atividades que cada um precisa fazer. Por quê? Porque a baixa produtividade vai estar relacionada aí a diversos fatores. Mas um deles é que muitas vezes você não tem aí a ferramenta adequada de trabalho, ou as pessoas não estão, não está definido o que o colaborador precisa fazer, o ambiente de trabalho pode ser que esteja inadequado, e tudo isso impacta. Porque se você depende de serviços dessas pessoas, seja para prestar o serviço para o cliente, seja para prestar um serviço para a sua própria empresa, você precisa pensar em aumentar essa produtividade. E aí, gente, produtividade é uma questão de sobrevivência. Tá? Uma empresa, ela vai literalmente mal porque muitas vezes as pessoas não estão motivadas a prestar um bom serviço. Elas não têm a ferramenta adequada, elas não conseguem, elas não fazem o controle adequado, e aí elas se tornam o quê? Elas se tornam um fantoche ali dentro. Elas vão trabalhando conforme o dia a dia, não conseguem trazer novidades para o teu negócio, tudo isso precisa ser pensado. Então, esses 4 fatores que eu comentei aqui, precisa ter muito carinho aí por você, que é o quê? 4 fatores que detonam, então, o lucro da tua empresa. Baixas vendas, tá? Custos e despesas elevados, acima aí do que a tua empresa tem a capacidade, ou até fora da realidade da tua empresa, tá? Ausência de controle financeiro, hein? E produtividade, baixa produtividade por falta de informações aí, baixa produtividade das pessoas que prestam serviços interno ou externo dentro da tua empresa. Então, cuidado, muitas vezes um desses fatores já é o bastante aí para detonar, para arrebentar o lucro do teu negócio. Então, dá uma olhadinha sobre isso e depois me conta aqui se algum deles fez sentido para você, tá bom? E a gente se vê nos próximos vídeos. Acompanhe aí, né, as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube aqui, com os nossos vídeos completos, e a gente se vê sempre aqui com vídeos que podem aí melhorar a sua gestão e te dar liberdade financeira. Sabe o que é ter liberdade? Né, para você aproveitar aí o teu negócio da melhor maneira, né? Não é nem para você sair por aí não, mas é você ter liberdade de saber que as coisas estão acontecendo dentro da tua empresa. E é isso que eu faço aqui. Então, muito obrigado por estar comigo, a gente se vê no próximo vídeo.